Saúde e paz a todos! Eu sou Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao Reino de Deus e à sua justiça. Acompanhe nosso conteúdo também no YouTube, DS Produções Web. Se inscreva em nosso canal, seja um instrumento do nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhando a mensagem do Reino de Deus. Somos um com Cristo. O véu do santuário se rasgou. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. No Antigo Testamento, só quem tinha acesso a Deus era o sumo sacerdote, uma vez ao ano, em uma cerimônia de sacrifício expiatório de um cordeiro sem mácula, em um lugar chamado Santo dos Santos, que era uma sala do tabernáculo que ficava no deserto. E mais tarde se transformou em uma sala do Templo de Salomão em Jerusalém, onde ficava guardada a Arca da Aliança. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele deu instruções acerca de como o seu povo deveria se relacionar com ele. Essas instruções falavam muito sobre a maneira como se daria a adoração em Israel. Através de Moisés, Deus ordenou a construção do tabernáculo. O tabernáculo era um santuário móvel. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os móveis, assim vocês o farão. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Quanto à construção do templo em Jerusalém, por ter sido um homem de guerra, Davi não recebeu permissão para construir um templo, tendo sido construído durante o reinado de Salomão. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor. Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele figuras de querubins. Tanto o tabernáculo quanto o templo tinha a parte principal que era dividida em dois compartimentos, que são o santo lugar e o santo dos santos. Entre essas duas salas havia um grande véu que com uma cortina fazia separação dos ambientes. Dentro do santo dos santos ficava a Arca da Aliança. Essa arca era a representação máxima da habitação e presença de Deus no meio do seu povo. Deus designou as ordenanças e pessoas encarregadas do serviço religioso, que eram os sacerdotes, que por sua vez tinham um líder chamado sumo sacerdote. O sumo sacerdote apresentava ao Senhor uma oferta expiatória pelo pecado do povo e dele. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Ele entrava nesse lugar durante o cerimonial do dia da expiação, que ocorria uma vez por ano. Se o sumo sacerdote ou qualquer outra pessoa desautorizada entrasse no Santo dos Santos, poderia ser morta pela presença consumidora da santidade de Deus. Não havia uma plena aproximação de Deus com o seu povo, e jamais a promessa da nova aliança poderia se cumprir no Santo dos Santos dentro do santuário terreno. Então, através do profeta Jeremias, Deus prometeu que faria uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jesus Cristo, mediador da nova aliança com o sacerdócio eterno. No Novo Testamento, que é a nova aliança feita por Deus através de Jesus Cristo, Deus traçou um novo caminho pelo qual nos chegamos a Ele. Com isso, se revogou a ordenança anterior. Veja em Hebreus 7, 18 e 19. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário,
Ele foi o próprio sacrifício, o Cordeiro vivo que desceu do céu, que se entregou pelos pecadores e fez isso de uma vez por todas e se tornou o nosso sumo sacerdote junto a Deus, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor, Deus, erigiu e não o homem. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, sendo inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Quando a Bíblia diz, nesse momento o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, se refere ao momento que Jesus, clamando em alta voz, entregou o Espírito, que está em Mateus 27:50. Ao contrário de quem pensa que a Bíblia se contradiz, à medida que se estuda a Bíblia, percebe-se que tudo que Deus faz segue princípios estabelecidos por Ele e tem um propósito. E os eventos estão interligados, e ainda que Deus é extremamente detalhista. De forma que o véu do templo ter se rasgado foi um registro histórico que tem todo um contexto pré-estabelecido por Deus. Inclusive, quando Jesus clama entregando o Espírito, esse fato a Bíblia relata que ocorreu à hora nona, que é às 3 horas da tarde, e esse era justamente o período em que os sacrifícios eram oferecidos no templo. Nesse momento, o sacrifício expiatório, conhecido em teologia cristã como o sacrifício substituto de Jesus Cristo pelo pecado do homem na cruz, havia se consumado. Expiação em hebraico quer dizer cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. No sentido de cobrir, a expiação significa, no antigo Israel, tomar um cordeiro e sacrificá-lo para cobrir o pecado, que é a oferta pelo pecado da coletividade. Veja o contexto em Levítico 4, de 13 a 21. Nesse contexto que está em Levítico, o sangue aspergiu o véu do templo em Jerusalém, que se rasgou, liberando a presença de Deus pelo sacrifício de Jesus, de uma vez por todas. Hoje, esse lugar do encontro íntimo com Deus Pai é para todo o que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote eterno. E nós somos o santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, ou seja, por nós. Você está sendo convidado a entrar por esse novo e vivo caminho de acesso a Deus Pai, que é Jesus Cristo. Ele mesmo abriu esse caminho para você e para mim. Aceite Jesus em sua vida e você será salvo. Façamos essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador ou pecadora e preciso de Ti. Te peço, perdoa os meus pecados, lava-me completamente no Teu sangue. Eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, intercede por mim junto ao Pai, para que eu tenha acesso à Sua presença e de Deus Pai para sempre, eternamente. Amém.